digo mais, Bia, não só o tráfico, mas pegando de novo o link do filme. O que acontece? Muitas das crianças que são estupradas, existe aquele turismo sexual. Que a gente sabe. Para que os predadores façam sexo, estuprem as crianças. Mas muitos desses encontros criminosos, eles também são para produzirem material para pessoas que estão nas diversas partes do mundo. E que pagam por isso. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo está incrível, assista até o final. Eu queria que você falasse um pouquinho do filme, porque as pessoas pediram tanto pra gente comentar, então eu queria saber, assim, a tua opinião. Eu vi no sábado. Eu vi no domingo. Viu no domingo. Eu fico muito feliz e honrada também com o convite. Primeiro porque é a primeira live. Ao vivo, no nosso horário. Então tô muito feliz e principalmente pra gente abordar um assunto que é extremamente necessário. Primeiro a gente viu que o filme tá envolvido, né, em diversas polêmicas, mas eu acho que isso é é bastante preocupante, porque acaba afastando qual é o real objetivo do filme, né? Então, a partir do momento que as pessoas partem para discussões religiosas, políticas, desviam por completo o foco, que é o tráfico de crianças, e aí às vezes as pessoas não conseguem entender, por que não se fala sobre isso? Na medida em que um filme se propõe a falar, as pessoas começam a criar polêmicas, e a desvirtuar por completo um assunto que precisa ser abordado. Não, e que é uma realidade, né, Sim. Paulinha? É uma realidade. A própria ONU, em 2022, colocou lá no seu relatório que o tráfico de humanos é uma realidade globalizada, não é uma coisa aqui ou ali. E aí está incluído também o tráfico de crianças. E mulheres sempre o dobro dos homens. Segundo a ONU, pelo menos 1/3 das pessoas traficadas são crianças. 1/3? 1/3 são crianças, e dessas pessoas, pelo menos 71% seriam de mulheres e de meninas, que é uma forma de violência que tem essa predominância de gênero, que as meninas e mulheres acabam sendo mais afetadas, muito embora o filme mostre essa triste realidade que afeta meninas e meninos também. Não é que não afeta também. Isso eu achei interessante no filme, porque o filme coloca, você vê que a maioria das crianças ali, de fato, são meninas, mas tem meninos. Isso ficou muito claro. E de diversas idades, desde tenra idade, realmente. Exatamente. E é um cenário muito assustador, né? Todas as pessoas que vieram falar comigo sobre o filme, seja pessoalmente, seja em rede social, os comentários são sempre no mesmo sentido. Nossa, não consegui ver, me causou todos os tipos de emoções, de sentimentos muito ruins, de muita tristeza e muitas vezes até quase que um desespero pela impotência, né? De você saber que isso acontece e que a gente não pode fazer nada. Alguns pontos que eu queria trazer do filme, que muito, embora as pessoas às vezes venham aquela primeira cena, né? Que é realmente a exploração sexual. E o que é a exploração sexual? É toda vez que tem um viés econômico. Sim. Toda vez que tem a mercantilização, a coisificação do ser humano. Do ser humano, seja em qualquer idade. Né? Exatamente. Então a criança, ela é comercializada, ela é revendida. E como o filme bem frisa isso, que não foi uma novidade, uma frase inventada pelo filme, mas isso já foi ouvido por diversas vezes de traficantes, que vender crianças, vender seres humanos é muito mais rentável do que drogas e armas. Achei isso fantástico que você está falando. Ele fala que vender drogas, você tem que cada vez fazer o papelotinho, você vende uma única vez. É que nem um livro. Exatamente. Você vende uma vez. Uma vez. E que as crianças ou as mulheres poderiam render pelo menos 10 relações sexuais ao dia. Sim. Né? Eu achei isso tão forte. Né? E isso se a gente pensar diretamente na relação sexual. Se a gente for pensar ainda na produção das imagens
que são feitas com base nessa relação sexual, o quanto que potencialmente aquela criança é uma mercadoria extremamente rentável. Isso é um negócio. Então as pessoas precisam deixar diversas formas de preconceito, a questão moral do lado. É um negócio que, enquanto gerar lucro, principalmente no montante que gera hoje, vai ser cada vez mais explorado. Então a gente tem, na verdade, a violência sexual como se fosse um gênero, e a gente tem tanto o abuso, que são as formas pelas quais ela é praticada, e a exploração, que é toda vez que tem um caráter de comercialização, de mercantilização, que ela pode se dar através da prostituição, da pornografia e, por exemplo, do tráfico de pessoas e do turismo sexual. E é muito importante também que a gente veja que, normalmente, em todas essas formas, turismo, tráfico, prostituição digital, e pornografia, existe uma grande rede que ela é integrada diretamente pelos criminosos e indiretamente por pessoas... Pelos usuários que usam. Pelos usuários e indiretamente por pessoas que não se consideram criminosas, mas que são elas que, de alguma forma, estruturam para que isso aconteça. Como assim? Por exemplo, turismo sexual. A gente sabe que é uma realidade principalmente nas regiões litorâneas do nosso país. Do país inteiro. Exatamente. Litorânea inteira. Então, tem os turistas que vão para lá, tem as pessoas que prostituem, que exploram sexualmente as crianças, e a gente sabe que tem uma estrutura por trás. Qual seria essa estrutura? Os quiosques à beira da praia, as pousadas, resorts, hotéis, motéis, restaurantes, os taxistas, restaurantes, ou seja, todo aquele comércio que, em tese, não é criminoso. Sim, é legal até. Exatamente. Mas que, de alguma forma, vê e até que ponto é conivente e acaba auferindo lucro. Por quê? Porque acaba sendo um ponto atrativo para o turismo sexual acontecer. Então, assim, quantas pessoas que se dizem pessoas do bem, que acham um absurdo, porque eu acredito que ninguém, a não ser os criminosos mesmos que agridem crianças, são favoráveis a uma agressão de criança. Se você virar hoje, fizer uma enquete, você acha que uma criança de 2 anos de idade, uma criança de 1 ano de idade, ela tem que ser estuprada? Ninguém jamais concordaria com isso, a não ser um predador sexual de criança. Sim. No entanto, existe toda essa rede, toda essa malha que então, fomenta e auxilia. Então, o que você está dizendo é que, de alguma maneira, pessoas que estão sendo cúmplices, sim, de alguma maneira, sim, a mão delas também está suja. Sim, a mão delas está suja de sangue. De sangue, sim, dessas crianças. De crianças exploradas sexualmente. Então, assim... E outra coisa que é muito importante... A exploração sexual de crianças, ela existe, não é porque existe o traficante de criança. É porque existe a demanda. Consuma. Exatamente. Dentro do sistema capitalista, que você está falando o seguinte: se existe a pornografia, é porque tem quem faça esse consumo. Exatamente. Então, existe cada demanda. vez que chega no meu WhatsApp, ou chega nas minhas redes, uma imagem, se eu acato aquilo, se eu começo a ver aquilo, eu também sou cúmplice. Mais até do que cúmplice, a depender da forma como se dê, criminoso. Entendeu? Está praticando um crime, porque existem alguns dos crimes. Um é o estupro de crianças, o outro é produzir as imagens. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa estar estuprando a criança e outra estar filmando, ele também está praticando crime. Sim, sim. Compartilhar, publicar, divulgar, trocar esses filmes, esses arquivos, essas imagens de fotografia ou vídeo também é crime. Vender, oferecer à venda. Alguém que chegue, por exemplo, num grupo, num aplicativo, tem um material de pornografia infantil, o combo com tantas imagens custa tanto, também é crime. Então, são diversos tipos de crime. E o que acontece? Muitos desses predadores sexuais por crianças, eles encomendam material. Seja de acordo com a faixa etária da criança, que eles têm interesse, ou pela prática sexual desejada. Entendi. Então, assim, já vou aproveitar até para fazer um link com o filme. Uma parte no filme, eu sou muitos elogios ao filme, tenho
pouquíssimas ou quase nenhuma crítica. Na verdade, não ao filme, mas aos espectadores. A gente precisa ter uma visão crítica. No seguinte sentido, óbvio que o filme tinha que ter um recorte. Ele tem que passar em algum lugar, em algum tempo, com vítimas escolhidas. Mas na medida em que as crianças são, por exemplo, de Honduras, o filme se passa na Colômbia, pode acontecer que eu tô aqui no Leblon, eu falei, nossa, que pena, né? Como é triste. A realidade lá. O que as crianças passam lá. Exatamente. Ainda bem que eu moro no Leblon e no Leblon isso não acontece. Ainda bem que em Porto Alegre isso não acontece. Ainda bem que no Maranhão isso não acontece. Não, e aí eu digo mais, Bia, não só o tráfico, mas pegando de novo o link do filme. O que acontece? Muitas das crianças que são estupradas, existe aquele turismo sexual. Que a gente sabe. Para que os predadores façam sexo, estuprem as crianças, mas muitos desses encontros criminosos, eles também são para produzirem material para pessoas que estão nas diversas partes do mundo. E que pagam por isso. Exatamente. E pagam pelo pacote, como você falou. Muitas vezes encomendam e muitas das cenas ou são gravadas para que aquele material seja comercializado ou muitas delas também são transmitidas ao vivo. Da mesma forma que a gente, por exemplo, a gente está numa live ao vivo, a gente atrai determinado tipo de público que gosta de assistir ao vivo, que não quer assistir gravado. Tem um determinado tipo de público que prefere assistir ao vivo. E é bom, nem sei se pode falar isso aqui, mas para que as pessoas tenham consciência disso, porque eu acho que o filme foi até suave na forma como abordou. Você tá falando isso, eu concordo com você. E eu acho que foi bom ser assim. Sim. Porque assim, tem gente que fala assim, não vou ver porque é muito violento. Não, eu já vi filmes que não estão dentro dessa temática, filmes sobre escravidão, sobre o Holocausto, que foram muito mais violentos de se ver, sangue escorrendo, morte, espancamento, muito pior. O filme, ele foi sutil até para que as pessoas pudessem sugere ver o que vai acontecer. Ele sugere. Por quê? Para que as pessoas entendam que é um alerta, não é para chocar, não é para causar pena, não é para degradar, mas é para relatar. Eu achei a sutileza do filme necessária. Sim. Pro objetivo dele. Até para alcançar um maior número de pessoas. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.